Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo de hebraico bíblico, desta vez introdução aos textos acrósticos, um breve estudo do Salmo 119. Algumas coisas que nós precisamos pensar com relação ao texto acróstico, bem como o Salmo 119, é a riqueza de detalhes, não é? É a forma com a qual o salmista ele traz esses salmos. Não só a forma acróstica, mas também apontando para a palavra de Deus como algo necessário, a palavra de Deus como refúgio, como socorro. Ele vai escrever de forma poética e acróstica esse salmo declarando que tudo aponta para a palavra, tudo aponta para Deus. Os poetas hebraicos, eles utilizavam muito essa forma aqui de escrita, não é? Em acróstico. Veremos isso não apenas no Salmo 119, mas veremos em outros salmos, bem como em Provérbios, Lamentações, por todo o livro, né, da Tanar. Tanar aqui é o Antigo Testamento. Então é bem importante a gente entender sobre esse salmo, sobre como ele aparece, o que é que isso quer dizer também. Em Provérbios nós veremos essa forma acróstica no capítulo 31, que fala da mulher virtuosa, versículos 10 ao 31. Essa forma acróstica vai acontecer ou vai ocorrer em Provérbios, gente. A cada versículo ele vai começar com uma letra do alfabeto hebraico. Nós sabemos que o alfabeto hebraico ele começa em Aleph e termina em Tav, de Aleph a Tav, como se fosse em português, não é? O primeiro versículo começaria com a primeira palavra com a letra A, segundo versículo a letra B, terceiro versículo a letra C, e por aí vai. É claro que com isso não estou dizendo que Aleph quer dizer A. Aleph nós não transliteramos, não tem um correspondente em português. Contudo, o versículo 10 do capítulo 31 de Provérbios vai começar com a primeira palavra com Aleph, a segunda com Beit, a terceira com Gimel, a quarta com Re, com Dalet, a próxima com Rei, por aí vai. Então, há uma ordem, nesse caso, desse acróstico de forma vertical. Pastor, mas o que seria então essa expressão acróstico, né? Para quem não lembra, né? Seria uma forma de escrita, né? Uma forma que usa uma combinação, uma espécie de código, onde as letras elas vêm na vertical para formar uma palavra, para formar uma frase, né? É uma espécie de código. E alguma coisa o autor ele quis dizer para ter escrito alguns textos, não todos, né? Mas alguns textos dessa forma. Lamentações aparece no 1, 2 e 3, aliás, no 1, 2 e 4, de Aleph a Tav. Só há um trocadilho aqui no capítulo 4, até anotei. Claro, gente, isso aqui é para quem tem uma Bíblia hebraica em casa, ou acesso à internet. Você não vai perceber essa forma acróstica na Bíblia em português. Então, se você pegar o alfabeto hebraico, começa em Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zayin, e por aí vai. Só que quando chega aqui, a gente primeiro tem o Ain, depois o P. No capítulo 4, há esse trocadilho. Ele vai para o P primeiro, para depois para o Ain. Isso não é o nosso assunto, não. O capítulo 3, ele ocorre uma repetição em cada 3 versos. É bem interessante, porque em vez de ter lá uma ordem, né, acróstica, Aleph, Bet, Gimel, ele vai repetir a cada 3 versículos. Se você pegar o versículo 1, 2 e 3, as primeiras palavras de cada versículo começarão com Aleph, as próximas 3 com Beit, as próximas 3 com Gimel, e por aí vai. Então, é interessante essa forma. Nos Salmos, perceberemos a forma acróstica no 25, no 34, no 145, só que aqui vai ser diferente. A cada versículo, ele vai iniciar com uma letra diferente. Um ele começa com, não estou colocando a ordem aqui não, tá? Mas um ele começa com Aleph, o outro ele pula para Dalet, no outro com Gimel, e por aí vai salteando, mas não de forma repetitiva. Os Salmos 111 e o 112, ele vai mudar um pouquinho, já vai ser a cada linha, ele vai iniciar com uma letra diferente. Lá foi a cada versículo, aqui a cada linha. Lembrando que existem versículos que irão sobrepor uma linha, né? Talvez estejam em 2 linhas. Então, cada linha que começa uma parte do versículo ali, ele vai estar com uma letra diferente. E aqui chegamos ao Salmo 119. O interessante do Salmo 119 é que a forma do desenho dele é muito linda, gente. Como é que ele vai aparecer? Ao contrário de Provérbios e de outros, não é? Que vai seguir uma ordem ali do Aleph ao Tav, que seria do 1 em diante, se nós contarmos assim, do 1 ao 22. Aqui em Salmo 119 ele aparecerá em 22 sessões.
E a cada sessão nós teremos 8 versículos, começando com uma letra e repetitiva nesses 8 versículos, uma letra do alfabeto hebraico. Como? A primeira sessão nós temos 8 versículos, de Aleph a Het. Então, o início de cada versículo vai ser com a letra Aleph, do 1 ao 8. Os próximos, do 9 em diante, os próximos 8, começarão com Bet, 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 8 vezes. E aí, por diante. Aí você pode perguntar, mas isso quer dizer o quê? No final nós aplicaremos na tua vida, você entenderá o que de fato isso quer dizer. Ou como é que nós compreendemos, tá? Aqui nós temos apenas, irmãos, apenas aqui, ó, Terlinha Salmos. Eu coloquei aqui apenas o Salmo 119, versículos do 1 ao 8, a primeira sessão. Você vai perceber aqui, ó, a primeira sessão, ele começa todas, tá vendo aqui, todos os versículos com a letra Aleph, os 8 primeiros, todos com a letra Aleph. Os próximos 8 com a letra Beit, e aí por diante por todo o alfabeto. Deixa eu apagar aqui, deu para entender, não é? Vamos ler, gente, não vai haver necessidade de traduzir, até porque o vídeo ficaria muito longo, não é o nosso intuito. O intuito é apenas demonstrar como é que aparece essa forma acróstica. Esse é o Salmo 119. Vamos ler a partir daqui, da direita para a esquerda. Ashire temimedarir ha'olechim betorat Adonai. Versículo 2. Ashire notzere edotav behol lev idreshuhu. Aflo falu avila bidrachaiv halahu. Atatsiuita ficudecha leshmor meod. Ahalai kono derachai leshmor hukeicha. As loevosh bechabiti el kol mitzoteicha. Oderra beyosh relevav belomidi mishpete tzidikeicha. Et hukeicha eshmor al tasveni ad meod. Algumas questões que nós precisamos ver aqui com relação ao Salmo 119. Primeiro que ele é um acróstico fascinante, além de inspirador, rico e espiritual. Conhecido por ser o mais longo dos Salmos, ele está estruturado, como eu havia dito lá atrás, irmãos, em 22 seções, cada uma correspondente a uma letra do alfabeto hebraico. Quanto a quem escreveu, dizemos que o autor é desconhecido. Alguns tentarão atribuir a escrita ao rei Davi quando ainda jovem, mas não se sabe de fato quem escreveu. Esta estrutura não só demonstra uma beleza literária, bem como uma profundidade espiritual, exaltando a Torá, as leis e preceitos do Criador. Esse salmo enfatiza intensamente a centralidade da Torá na vida espiritual e cotidiana das pessoas. O tema central reitera a presença da palavra. Olha isso aqui, irmãos. O tema central do Salmo 119 é a palavra do Criador, é a palavra de Deus, e o quanto ela é necessária para o ser humano que está caído, não é? O quanto a palavra do Senhor é esperança para um mundo perdido. Deixa claro que ela é o alicerce da vida e fonte de esperança e consolo para a humanidade. Acreditam alguns estudiosos que esse salmo ele é um hino de dedicação espiritual. Os temas usados para descrever a palavra de Deus, como preceitos, decretos, estatutos, mandamentos, juízos e ensinamentos, são repetidos propositalmente para se referir a aspectos das instruções divinas. Tudo diz respeito, irmãos, àquilo que Deus ele havia revelado ao ser humano, instruções de Deus para o ser humano, para o bom andamento da humanidade. A estrutura acróstica do Salmo 119 não só revela a riqueza linguística e poética da tradição bíblica, mas ensina os seus conceitos de maneira memorável e meditativa. O intuito é meditar na palavra, não é? É meditar dia e noite, como diz Josué. Dando continuidade à estrutura do Salmo 119. Eu já havia falado lá atrás, mas vale a pena caso você queira fazer algumas anotações. O Salmo 119 possui 176 versículos, dividido em 22 seções de 8 versículos cada. Também já falei. O número 22 não é por acaso, ele indica a quantidade de consoantes existentes no alfabeto hebraico. Aqui embaixo já falei, já adiantei, eu vou pular aqui para que o vídeo não fique longo. Agora falaremos sobre a estrutura.
como é que o Salmo 119 ele se subdivide-se em temas. O primeiro tema é a Torá como guia, seria uma subdivisão. Torá aqui, gente, é apenas os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Tanar é o nome dado a todo o Antigo Testamento. Ele é subdividido em o Tanar, ele é subdividido em Torá, os 5 primeiros, Neviim e Ketuvim, né? Profetas e escritos. O salmista expressa um profundo desejo de seguir a lei e os preceitos do Senhor, bem como a sua orientação divina em todos os aspectos da vida. Exalta a importância dos mandamentos, estatutos e juízo. Deve haver, aplicando aqui em nós, deve haver esse desejo profundo dentro do nosso ser de seguir a palavra de Deus, os preceitos do Senhor, porque isso fará bem para cada um de nós. A observância da lei é o segundo tema abordado, dentre tantos, é claro. O salmista lhe reforça a importância de observar rigorosamente a lei, como fonte de sabedoria. Lei esta que é perfeita e eterna. Lei aqui nós entenderemos como palavra do Senhor. 3, o terceiro tema, né? Ele é uma súplica por entendimento e proteção. O salmista expressa o seu desejo ardente por entendimento e discernimento, bem como a proteção divina. Olha o que diz o verso 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Era o desejo do coração desse salmista. 4. Amor pela palavra de Deus. O salmista demonstra o seu amor e deleite pela palavra divina, que não vê a palavra como obrigação, mas com profundo amor e respeito. Quanto amo a tua lei. Versos 97. Como cristãos, nós precisamos olhar pela palavra de Deus não como algo obrigatório, não como algo que nós precisamos ler, meditar por obrigação, mas por amor e por respeito à palavra de Deus, porque é o Senhor falando conosco. 5, ainda na estrutura temática, o salmista exalta o valor espiritual da palavra e as bênçãos prometidas para quem guarda os estatutos do Senhor, além de manifestar uma confiança convicta na bondade do Criador. Verso 7. Foi-me bom ter sido afligido para aprender os teus estatutos. Né? A provação ela produz perseverança. É o que a palavra ela vai dizer. A gente acaba passando por algumas situações, né, não tão boas, mas para aprendermos a confiar plenamente, totalmente no Senhor. Aqui nós temos agora alguns termos específicos que aparecem em hebraico, já que o nosso estudo é sobre hebraico, não é? Algumas palavras que aparecem repetidamente lá. Por exemplo, Torá. A primeira é Torá. A tradução dela está aqui, viu, gente? Lei. São os ensinamentos e instruções do Senhor. Mitzvot. Alguns poderiam ler aqui mitzvot, não é? Porque aqui nós temos um rolo em vav, claro. Segundo a gramática, nessa palavra aqui, gente, o vav não está fazendo função de matrilectione, consoante mais vogal. Está fazendo função de consoante. Logo, rolen vira vogal longa e o vav vai virar, ou vai se transformar apenas na consoante que a gente translitera por V. Então fica mitzvot, que quer dizer mandamentos. São as instruções específicas dadas pelo Criador. Terceiro, Hukim, que são os estatutos. Representam as leis divinas que não têm uma razão óbvia, mas requer aceitação, plena fé e confiança em Deus. Nós não questionamos a palavra. Nós aceitamos com fé e plena confiança em Deus de que Ele sabe o que Ele está fazendo. Quarta palavra, Mishpatim. Juízos ou decretos. Diz respeito às regras que são muitas vezes racionais e compreensíveis. Edut. Testemunhos. São as leis que servem de lembretes dos pactos de Deus. É uma forma de nós estarmos sempre lembrando dos pactos que Deus ele fez com a humanidade. Pikudim. São os preceitos, mandamentos a seguir com atenção e precisão. E por fim, Davar. Davar é palavra, refere-se à revelação, ou os comandos que Deus ele tem dado para a humanidade. Por fim, nós precisamos aplicar o texto. O que podemos aprender com o texto acróstico? O que aprendemos com a escrita poética de Aleph Atavi? Alguns poderiam questionar, mas o que isso tem a ver com a gente, né? Por que é que Provérbios, por exemplo, do versículo 31, aliás, capítulo 31, versículos 10 em diante, né? Ele começa de Aleph Atavi numa certa ordem, não é? Por que Lamentações também? A gente vai ver ali muita coisa, capítulos 1, 2 e 4 de Aleph Atavi.
O capítulo 3, aquela repetição de Aleph, 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 Bet, 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 por aí vai. E por que o Salmo aqui também está dessa forma, em sessões? Irmãos, uma coisa que nós precisamos lembrar, e a gente pode aplicar nas nossas vidas, é que talvez seja uma boa explicação, é que o salmista ele quis dizer que Deus ele é pleno, Deus ele é completo, lembrando que tudo aponta para a palavra, para Deus, para o Criador. Então talvez, possibilidade, quando ele então vai trazer esses acrósticos e pegar todo o alfabeto hebraico, gente, lembrando, né, que o alfabeto hebraico ele foi dado pelo próprio Deus, é uma língua dada pelo próprio Criador, então Deus quis dizer alguma coisa com isso. Quando a gente vê aqui de Aleph a Tav, essas várias repetições, talvez, né, possibilidade, Deus estivesse querendo nos mostrar que Ele é pleno, que de Aleph a Tav Deus é bom, do princípio ao fim, né, do começo ao final, Deus é pleno. Talvez o texto estava querendo mostrar a plenitude do Criador, né? Se Deus é bom de forma plena, Deus é total. Então talvez nós poderíamos aplicar aqui nas nossas vidas dessa forma. Por que de Aleph a Tav? Porque de Aleph a Tav Deus é completo, diz respeito à plenitude, à totalidade. Talvez o autor de Provérbios, quando vai falar da mulher virtuosa e vai trazer essa questão do Aleph a Tav, estivesse demonstrando que de Aleph a Tav ela precisa ser completa, plena, virtuosa em sua totalidade. Da mesma sorte, o Salmo 119 e Lamentações. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Shalom.